E aí pessoal, Bacon falando, eu sou professor de História e hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre um assunto polêmico que nós tivemos aí há umas 2, 3 semanas atrás, né? Que foi quando a Magazine Luiza divulgou que em sua próxima campanha só iriam participar candidatos negros. E as pessoas simplesmente não fizeram nada, né? E a gente não pode simplesmente deixar que algo tão grave assim passe em branco, né? Bom, eu gostaria de começar já falando que eu acho um absurdo essa atitude da Magazine Luiza e também da Bayer. É um ato extremamente racista e discriminatório. Eu não sou advogado, mas eu sei que essa conduta ela pode se enquadrar sim no crime de racismo, né? Previsto aí, não me lembro agora qual a lei, mas se não me engano, inclusive com pena de 3 a 5 anos de detenção, né? E também está aqui previsto na nossa Constituição, né? Gloriosa Constituição Federal de 88, no seu artigo 7º, né, que fala dos direitos sociais, em especial do trabalho. No artigo 30, diz o seguinte, né? A proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Bom, a Constituição para mim é clara, né? A lei maior que a gente tem. A partir do momento que você coloca como critério de contratação, de admissão na sua empresa a cor da pele, né? Você automaticamente está excluindo todas as outras pessoas, né? Quer dizer, você exclui brancos, pardos, índios, né? Enfim, todos os outros. Eu não consigo pensar numa conduta mais racista do que essa. Sinceramente, eu não consigo. Mas o pior de tudo não foi nem o desfecho que essa história teve, né? Porque o deputado federal, o Carlos Jordi, outras pessoas também, mas eu quero falar dele porque é uma pessoa que eu admiro e sempre acompanho, ele protocolou um requerimento no Ministério Público solicitando a apuração de eventual crime de racismo, né? E adivinhe, o Ministério Público do Trabalho, alguns dias depois, divulgou que a ação da Magazine Luiza foi legítima, né, porque se tratava de ação afirmativa e de reparação histórica, né, ou alguma coisa do tipo, nem me lembro agora. Bom, mas na minha opinião, o pior não foi nem o desfecho que essa história teve, né? Na minha opinião, foi ver pessoas negras e brancas, né, comemorando essa atitude da Magazine Luiza, né, comemorando a decisão do Ministério Público, né? Quer dizer, você está comemorando um ato racista só porque não foi contra negros. Né? É isso. Então, racismo contra branco, contra pardo, contra índio, enfim, tudo pode. Né? O que não pode é contra negros, né? Contra branco, aí tudo bem. Pô, é isso que vocês chamam de reparação histórica? Não dá para entender. Mas como professor de história, eu queria falar um pouquinho sobre o que eles chamam de reparação histórica, né? Então vamos lá. A desculpa seria a escravidão, né? Ah, porque os negros foram escravos e nós temos uma dívida histórica com eles, né? Dívida essa que nunca vai ser paga, né? Bom, primeiro, o fundamento para a escravidão, né, para ser escravo no Brasil, nunca foi a origem étnica, né, ou seja, a cor da pele. Nunca foi. A questão, ela nunca foi racial. Ela se torna racial à medida que surgem teses a respeito com o objetivo de criar uma narrativa sobre o assunto. E aí se tenta, desde então, se associar a escravidão aos negros, né? Essa seria a narrativa. Veja, uma das condições para ser escravo, né, em qualquer lugar do mundo, e isso eu estou falando num contexto histórico, tá, pessoal? Era ser vencido em uma batalha, em uma guerra, né, e ser capturado pelo inimigo como escravo. Essa foi uma conduta normal ao longo de milênios no mundo todo. Veja que não é uma questão recente. Nós estamos falando de milênios de escravidão. E você pode até não gostar de ler, né? Mas eu sei que você já deve ter visto ou ouvido falar de documentários sobre Roma, sobre o Império Romano, né? Tem até aquele filme famoso, Espartacus, tem também o Gladiador, né? Naqueles filmes, você só via escravos negros, por acaso? Não, né? Você via escravos de tudo quanto é cor, raça, origem, né? Inclusive naquele filme Espartacus e Gladiador, o personagem principal, ele não é negro, né? Ele é branco, né? Do olho azul, inclusive, né? Ah, mas professor, filme, né? Não vai retratar a realidade. É óbvio que não, né? O animal. Mas esse aspecto do filme, particularmente, ele retrata a realidade, né? Por quê? Não existiam só escravos negros, né? Existiam escravos de todo lugar do mundo. Então isso vai de encontro ao que eu estou tentando dizer aqui. A condição para ser escravo, em nenhum momento da história, né, em nenhum lugar do mundo, era a cor da pele. Né? A condição era aquela, como eu já falei. Outra condição para ser escravo, né, era nascer de uma mulher nessa condição. Né? Ou seja, o filho de uma escrava também seria escravo. Né? Ou você também podia ser escravo decorrente de dívidas. Por
Por exemplo, o sujeito ele tinha uma dívida, ele não conseguia pagar, então ele era obrigado a trabalhar para quitar o seu débito. Ou seja, ele era escravizado até que seu débito fosse quitado. Os escravos no Brasil, eles vieram do continente africano, né, onde lá a população era e ainda é majoritariamente negra. Né? E lá existiam povos que viviam em conflito, que viviam em guerras, e os povos que venciam as guerras, as batalhas, acabavam escravizando os perdedores e vendiam eles, né, como escravos. Então veja, os portugueses não chegavam lá no continente africano e escravizavam os negros, né, as pessoas. Já existia um comércio interno e intenso de escravos no continente africano antes da chegada dos portugueses. Veja, esse é um assunto muito complexo, muito amplo. Eu estou aqui falando de uma maneira bem resumida, mas é só para a gente entender o contexto disso tudo, tá? É só para você entender que não há onde se falar em reparação histórica. A questão da escravidão no Brasil, o critério para ser escravo do Brasil, nunca foi ser negro. Se os portugueses tivessem comercializado escravos de algumas regiões da Europa, por exemplo, seria perfeitamente possível que nós tivéssemos tido aqui no Brasil escravos brancos também, de outras etnias. Então, voltando ao assunto inicial, atitudes como essa da Magazine Luiza, ao invés de combaterem o racismo, acaba contribuindo para o oposto, né? Para ele se manter, para ele aumentar. E a minha grande preocupação é que atitudes como essa da Magazine Luiza não seja barrada e que acabe se tornando algo aceitável na sociedade brasileira. Pode ser só o começo para a legalização do racismo. Quer dizer, racismo contra negro não, mas contra branco, contra pardo, contra índio, aí tudo bem, porque a gente tem uma dívida histórica com os negros, né? Então contra o resto pode, só não pode contra o negro. É isso. É contra isso que a gente precisa lutar. Não existe o racismo reverso. Existe racismo. O racismo não contra negros, mas contra pessoas. A gente precisa tirar da cabeça que quando se fala em preconceito, discriminação, racismo, a gente esteja se referindo a negros. Não! Nós estamos nos referindo a pessoas, porque qualquer um pode ser vítima disso. Negros, brancos, pardos, índios, enfim, qualquer um. E é assim que a gente prega a igualdade e não a segregação. Agora olha só, essa atitude, né, da Magazine Luiza e da Bayer, ela não é nenhuma novidade no Brasil. Você sabe que em parte ali do Brasil colonial, em parte do Brasil império, nós passamos talvez pelo pior momento da nossa história, que foi a escravidão. E resumidamente, quando o negro ele conseguia... Um negro não, né? Porque eu não gosto de falar a palavra negro num contexto de escravidão, porque como eu já disse antes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas quando um escravo conseguia a sua liberdade, a sua alforria, né, e quando ele tinha algum recurso para isso, o que ele fazia? Ele comprava outros escravos. E é isso mesmo que você ouviu. Quando um ex-escravo tinha a oportunidade, né, ele tinha algum recurso para isso, ele conseguia a sua liberdade, a primeira coisa que ele fazia era escravizar outras pessoas, era adquirir outros escravos. Mas por que eu estou falando isso? Porque parece que a gente não aprendeu a lição. Parece que a gente não aprendeu nada com a escravidão. Séculos depois, e a gente ainda combate o racismo com atitudes racistas. E tem gente que comemora isso. Agora, convenhamos, reparação histórica, né? Peraí, reparação histórica do quê? Então, todos os negros no Brasil são descendentes de escravos. É isso. Desde a abolição da escravatura, nenhum negro livre chegou no Brasil. É isso. Todos nós somos descendentes de escravos pelos simples fatos de sermos negros. É isso. É óbvio que não. Veja, se a intenção é fazer uma reparação histórica oriunda do nosso passado escravocrata, então deveria se fazer um levantamento, um estudo, uma pesquisa para saber quem de fato é descendente de escravo. Né? Dessa maneira você estaria sendo pelo menos justo. Você não pode sair por aí falando que todo negro é descendente de escravo pelo simples fato de ser negro. Portanto, você não pode generalizar e criar ações afirmativas ou se falar em reparação histórica com base na pele do sujeito, na cor de pele do sujeito. Isso sim é discriminação. Se for assim, então, vamos fazer uma reparação histórica com todo mundo, ou pelo menos todo grupo que já sofreu discriminação nesse país. Né? Ou você acha que pessoas obesas nunca sofreram discriminação? Né? Os gays, ou pessoas com deficiência física e mental, né? E tantos outros. E veja que interessante, né? Mudando agora um pouquinho o foco do assunto, né? Há um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo, né? Olha só como as pessoas pensam, né? E a gente estava falando a respeito das cotas raciais, eu estava explicando que eu era contra, o porquê eu era contra, né? E no meio da discussão, quando eu percebi que faltou argumento ali para ele, ele virou para mim e disse:
Ah, mas você é contra porque você não é negro, você nunca sofreu discriminação, então você não pode falar sobre isso. Aí eu disse, oi? Eu não sou negro? Então, para ser negro, precisa ser assim, último tom, né? Que nem você, que ele é bem mais escuro que eu, né? Tem que ser último tom, assim, azul, meia-noite. Aí ele rebateu dizendo, não, mas ser negro é mais do que isso, é um sentimento de pertencimento, de identidade. E por aí foi. Mas bom, por que eu falei isso para você? Bom, porque seguindo essa lógica de pensamento, né? Porque existem muitas pessoas que pensam assim. Se a Magazine Luiza só vai contratar pessoas negras, primeiro, quem vai decidir quem é negro e quem não é negro? Né? Quem vai decidir, quem vai definir quem é e quem não é negro? E se alguém como eu, por exemplo, que é filho de negro com branco, né? Meu pai era negro, minha mãe era branca, né? Que se considera negro, né? Mas que talvez por ser mais clarinho, né? Não ser tão escuro assim, não for aceito. Como é que fica? Olha, veja bem, o seu currículo é impressionante, mas você não é negro o suficiente. Já pensou uma resposta dessa? É claro que não vão falar isso para você, mas basicamente vai ser isso aí. O sujeito vai olhar para tua cara e se você não for negro o suficiente, ou pelo menos não tiver incluído nos padrões de negro que eles vão definir, você simplesmente não vai arrumar um emprego. Você consegue perceber a merda que isso vai dar? Quer dizer, além de você excluir brancos, pardos, indígenas, né, e todas as outras pessoas, você começa também a excluir negros que talvez não se enquadrem no perfil deles, né, no perfil de negros que eles vão definir, né? Ou seja, você cria ainda mais desigualdade, né? Você separa ainda mais a sociedade. Isso não vai dar certo. A gente não pode deixar que uma ação dessas passe assim, fácil, sabe? Isso aí vai dar margem para outras empresas, instituições fazerem a mesma coisa, e nada de bom vai sair disso aí. Eu não me surpreenderia se daqui a pouco nós vermos empresas anunciando coisas do tipo só contrataremos gays, ou só contrataremos pessoas não cristãs, ou só contrataremos mulheres, né? E coisas do tipo. Enfim, enquanto nós tivermos pessoas empenhadas, né, em não deixar que o racismo, a discriminação e questões como essa deixem de existir no Brasil, elas nunca vão acabar. Porque pense bem, a quem interessa tudo isso? A quem interessa que isso se mantenha, que isso perdure? Quem foi que segregou, que dividiu a sociedade brasileira, colocando o rico contra pobre, o branco contra negro, né? O capitalista malvadão, oprimindo o trabalhador, né? Quem foi? Pois é, a esquerda no Brasil jamais deixará que questões como essa deixem de existir. Porque é disso que ela se alimenta, é daí que ela busca apoio. Quer dizer, eles separam a sociedade, colocando cada um de um lado, né, convencendo que eles são vítimas ou inferiores a outros e prometendo que vão protegê-los, que vão defendê-los. Né? Olha que maravilhoso. Vejam que ações desse tipo, elas não servem para promover a desigualdade ou a inclusão social. Ah, mas professor, como é que você sabe que ações assim não vai dar certo? Você tem bola de cristal, você prevê o futuro? Não, ô seu cão do inferno, é que eu já vi esse filme antes. A esquerda no Brasil vem adotando essa estratégia há décadas, né? O PT fez isso muito bem. Eles separaram a sociedade em vários grupos, né? Como eu falei, negro contra branco, gay contra hétero e por aí vai, e foram fomentando a discórdia entre eles, né? E tudo isso para quê? Com qual objetivo? De promover a inclusão? De unir a sociedade? É óbvio que não. Olha ao seu redor, cara. A gente é uma sociedade dividida em vários aspectos. Só que isso não ocorre do dia para a noite. Né? Isso levou gerações, décadas. E quem é que estava no poder nas últimas décadas? Pois é por isso que a gente já sabe que ações desse tipo não vai dar certo. Que ações como essa da Magazine Luiza não vão trazer resultado. Essas empresas elas deveriam propagar a união, né? Que somos todos iguais, sem distinção, e não o contrário. Bom, e se você, assim como eu, é contra ações como essa da Magazine Luiza, né? Também da Bayer, cara, mostre a sua indignação. Proteste, né? Nem que seja o textão no Facebook lá, faça alguma coisa, cara. Sai de cima do muro. Né? Compra na concorrência, para de comprar lá na Magazine Luiza. Mostre a sua indignação. Mostre que você não admite condutas racistas. Tá? Seja contra negros, seja contra brancos, seja contra quem for. Somos todos iguais. E se você não fizer nada, eles vão continuar. E a coisa só vai piorar. Porque hoje nós vimos um ato racista mascarado de conduta afirmativa. Né? Só que amanhã a gente não sabe o que vai ser. Bom, e se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, com a família. Se inscreve aí no canal também, eu pretendo fazer outros vídeos. E comenta aí se você concorda ou discorda de tudo que eu falei, beleza? E até a próxima.